Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a todos aqueles que seguem o canal. E eu decidi gravar esse vídeo hoje para comentarmos um pouquinho sobre o histórico discurso que o presidente eleito, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez, então, no dia 30/10, logo após os resultados da eleição, onde foi confirmado que o presidente Lula foi eleito para um inédito terceiro mandato na República Brasileira. É pela primeira vez, tá? Um presidente ele é eleito para um terceiro mandato, já que nós temos apenas reeleição no Brasil, né? Todos os outros presidentes anteriores foram eleitos para 2 mandatos, desde que a reeleição foi estabelecida por Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro a ficar 2 mandatos, depois o próprio Lula 2 mandatos, a Dilma 2 mandatos, tá? O Temer, ele apenas era o vice, né? Ele apenas terminou o segundo mandato depois do impeachment da presidente Dilma, e o Bolsonaro, que cumpriu um mandato, e é o primeiro presidente a não ser reeleito para um segundo mandato. Então, o Lula faz um discurso, que é um discurso histórico, né? Em geral, todos esses primeiros discursos dos presidentes da República têm uma força histórica muito grande, mas esse do Lula em especial, porque, primeiro, ele é um rompimento, né, com o atual governo, tá? Com que tudo que vinha sendo feito no atual governo, mas ele também faz uma ligação com os governos anteriores do PT e, ao mesmo tempo, olha para o futuro, que essa é a grande questão da proposta atual do governo do PT, é tanto resgatar aquilo que já fez parte dos primeiros governos do PT, do governo Lula e do governo Dilma, mas também olhar para o futuro, olhar para os novos desafios que nos encontramos atualmente, né? Nesse mundo onde você tem desafios ambientais, desafios tecnológicos e também um mundo muito mais conflituoso, né? Onde nós estamos vendo aí um renascer de alguns conflitos, e alguns conflitos até com possibilidades de chegarem à utilização de armas nucleares, coisas que parecia que, pelo menos lá, quando o Lula assumiu no seu primeiro governo, no começo dos anos 2000, isso estava fora de questão, já que ali ainda vivíamos num mundo muito unipolar, e agora vivemos num mundo multipolar, né? O que foi um mundo novo que o Brasil ajudou a criar e que, inclusive, agora o Brasil vai poder se inserir de forma muito mais soberana, como deixa claro o próprio discurso do presidente Lula. Tá? Eu estou com um discurso aqui, e como que eu vou fazer então? Eu não vou ler o discurso do presidente Lula na íntegra, né, claramente. Depois, se vocês quiserem procurar, ele está disponível aí na internet. Eu vou ler alguns trechos do discurso e vou comentar esses que são os principais trechos que aparecem nesse discurso do presidente Lula, né? Então, o Lula, para quem assistiu o discurso onde ele começa de uma forma muito emocionante, né? Porque o Lula começa o discurso falando, né? Lembrando que quiseram enterrá-lo vivo, né? Então, para quem acompanhou toda a questão desde o impeachment, né? E as motivações que levaram ao impeachment da presidente Dilma, que foram motivações de caráter político, né? A partir do momento em que ela se enfraqueceu, né, politicamente, a Câmara acabou aprovando o seu impeachment, mas que não havia nada tão substancial assim que levaria a um impeachment, né? Como a tal das pedaladas fiscais, né, que teriam sido o motivo para o impeachment da ex-presidente Dilma, né, em várias reportagens publicadas na época e depois fica patente que elas ocorreram também em governos estaduais, em governos anteriores e posteriores, e nunca foi motivo de impeachment, né? Então, o verdadeiro motivo do impeachment na verdade, né, todo impeachment né, uma motivação política, né? A partir do momento que o presidente perde, né, o apoio político, principalmente na Câmara, ele acaba podendo, então, e também não tem apoio popular, né, ele acaba
se desgastando e, no caso, um impeachment pode vir a ocorrer. Né? Bom, aí então houve o impeachment, houve também todo o processo que correu, né, contra o presidente Lula, onde nós vimos depois que todo este processo, né, foi inclusive anulado devido a todas as suas imperfeições, né, devido a não ter provas dos crimes que eram imputados ao presidente Lula. Esse processo acabou sendo anulado pelo STF, mas no decorrer de toda essa história, o presidente Lula acabou ficando quase que 2 anos preso lá em Curitiba, né, e por isso que o Lula se refere a esse processo como querendo, né, enterrá-lo vivo, quer dizer, querendo tirá-lo da política, né, não por via eleitoral, não por ele ter perdido a eleição, até porque ele era o favorito em 2018 em boa parte, até o momento da sua condenação, né, só quando entra o Haddad para substituir o presidente Lula é que, então, o Bolsonaro, né, o presidente Bolsonaro, começa a se deslanchar, né, e seguir na frente dele, mas até então ele era o favorito. Então ele foi retirado, né, da campanha, e agora ele voltou, né, e não só voltou, né, a disputar a eleição, como ganhou a eleição, essa atual eleição, né, em 2022, e ele faz, então, esse discurso histórico, e esse discurso ele é muito importante, que uma das primeiras coisas que o presidente Lula coloca nesse discurso é a questão da democracia. Ele começa o discurso assim, eu vou citar agora um trechinho, abre aspas, é a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais e das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. E realmente, né, o Lula, ele conseguiu abarcar não só o PT e a esquerda, mas trazer para todo o movimento de centro e até, inclusive, muitos liberais, né, pelo menos a maioria dos liberais preocupados com a democracia, preocupados com a democracia liberal, né, então a gente viu aí, né, pessoas como o Amoedo, né, do Partido Novo, que aí inclusive está aí num processo de possivelmente de expulsão do partido que ele mesmo criou, mas declarando seu apoio a Lula, Pércio Arida, o Fernando Henrique, várias pessoas importantes, o Malan, né, tanto da social-democracia quanto do liberalismo brasileiro, o Meirelles. Nós temos pessoas mais ao centro, né, como a, né, como a própria candidata também a presidente, né, que declarou aí o seu apoio ao Lula e que tem sido tão importante nessa reta final de campanha, que é a Simone Tebet. Né. Você teve vários, desde micro partidos de esquerdas que também, agora, que tiveram até candidatos a presidente, num primeiro momento, né, apesar de serem partidos nanicos, mas que agora vieram apoiar o Lula. Nós temos o PDT, né, infelizmente o Ciro Gomes não, assim, ele, como ele mesmo disse no dia da votação, né, ele seguiu a orientação do partido, então ali está mais ou menos claro que ele votou no Lula, né, mas ele não foi, né, às ruas, ele não esteve lá com o Lula, né, porque eles têm aí, desde a época, desde 2018, o Ciro foi se afastando cada vez mais do Lula, né, e isso até pode ser motivo para um outro vídeo, porque eu tenho, né, um artigo de um livro, né, sobre a época da prisão do Lula onde o Ciro Gomes, né, antes da prisão do Lula, se eu não me engano, onde o Ciro Gomes fala, né, com bastante desenvoltura a favor do Lula, que se o Lula fosse preso ele estaria lá junto, e depois, principalmente de 2018, houve esse afastamento, que se tornou um afastamento, acredito eu, definitivo agora na reta final do primeiro turno da eleição agora de 2022. Então, o Ciro Gomes tem essa marca e esse afastamento do presidente Lula, né, definitivo, um afastamento aí que
parece ser definitivo, mas o Ciro Gomes ainda assim esteve lá. Votando aparentemente no Lula. Então, houve essa grande reunião de forças democráticas, né, de todas as forças preocupadas em manter a democracia liberal brasileira, né, e manter a Constituição de 88 para junto com o Lula, né, para que a eleição do Lula garantisse a continuidade da nossa democracia. Né. E o Lula lembra isso, né, logo no início do discurso. Então, e aí ele se refere, abre aspas novamente, nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou claro que deseja mais e não menos democracia, que é realmente o que todos nós desejamos, tá? Porque todos nós que nos importamos com o futuro do Brasil desejamos é mais democracia. Por que democracia? Porque democracia é o único regime que se autocorrige, tá? Nós vamos passar por um mundo onde nós teremos cada vez mais grandes desafios, desafios climáticos, desafios de segurança, teremos desafios sociais, né, uma grande mudança social que está advindo aí com as novas tecnologias. Possivelmente poderemos ter novos desafios sanitários, talvez novas pandemias e desafios políticos. E a democracia, ela é um regime político onde você consegue aperfeiçoá-la a todo momento, né, e buscando cada vez mais liberdade, né, ao mesmo tempo que mantenha coesão social. Então, por isso a democracia é o melhor regime político até hoje criado por nós, né, seres humanos, porque ela permite o seu autoaperfeiçoamento. Na medida que nós mesmos vamos nos aperfeiçoando, vamos vendo o mundo de forma diferente, então vamos garantindo maior liberdade, vamos garantindo maior justiça, vamos garantindo maior igualdade, inclusive para minorias e para pessoas que antes não as tinham, a democracia ela vai conseguindo, né, fazer isso, né? Ela vai conseguindo incluir cada vez mais pessoas na política, cada vez mais pessoas na sociedade. A democracia é capaz de fazer isso. O Lula lembra a questão da liberdade religiosa, que foi uma discussão que teve muita nessa campanha. O Lula, inclusive, foi quem assinou, o presidente que na época assinou a Lei Brasileira de Liberdade Religiosa. O Lula é uma pessoa muito religiosa, né? Eu até tenho um livro sobre ele chamado Lula e a Espiritualidade. O Lula sempre teve o Frei Beto como um de seus grandes conselheiros, Leonardo Boff, né? Também conselheiro do Lula, visitou ele na prisão e tudo mais, esteve sempre com o Lula desde quando o PT se iniciou, e toda essa história, né, de que o Lula vai fechar igrejas, não sei o que, isso é essas fake news, né, isso é uma coisa tão absurda, isso nunca teve nem perto de qualquer discussão, né, isso, né, é uma coisa absurda, né, o Lula nunca ameaçou nenhuma igreja, ao contrário, o Lula teve com líderes de diversas igrejas evangélicas ou não, na sua nos seus primeiros mandatos, inclusive o maior crescimento das igrejas evangélicas no Brasil se deu justamente na primeira década, né, dos anos 2000, que coincide com os primeiros governos Lula. Né? E aí o Lula fala de teatro, cinema e cultura de forma geral como alimento para a alma. Né? E nos últimos anos, né, com esse governo que tanto atacou a cultura, chega a ser muito, muito bom, né? Chega a ser muito emocionante ver novamente um governo falar de cultura, né? Da retomada do investimento em cultura. E o Lula continua o discurso, em determinado momento também ele vai falar da renegociação das dívidas das famílias brasileiras. Isso é muito importante. O Brasil, hoje, a maioria das famílias se encontra muito endividada, né? E com isso, elas precisam que suas dívidas sejam renegociadas. O próprio Ciro Gomes tinha
um projeto interessante sobre isso, mas acredito que a equipe do presidente Lula vai poder também fazer um projeto assim. Mas é lógico que a longo prazo, em determinado momento, teremos que discutir os juros abusivos que existem no Brasil, principalmente no cheque especial e no cartão de crédito, que levam muitas famílias a esse endividamento, que é essa prática de juros abusivos que há no Brasil. Então, em algum momento, né, o novo governo terá que fazer essa discussão. E a sociedade brasileira como um todo terá que fazer essa discussão. Precisa haver um limite para os juros no Brasil. Não pode ter esses juros estratosféricos como existem hoje. Esses juros levam as famílias a se endividarem e leva o Brasil a ter esse grande endividamento, né, que acaba destruindo a poupança das famílias brasileiras e acaba levando muitas famílias a não conseguirem, né, administrar a sua casa, a administrar os seus rendimentos devido a esses juros altíssimos que são praticados no Brasil, que precisam ser revistos. Depois, o Lula segue falando de economia, o seu discurso, então ele vai tratar também dos pequenos e médios produtores rurais, e aqui é muito importante, tá? É assim, ninguém está falando que o Brasil não deveria ter agronegócio, inclusive é através do agronegócio que a nossa balança comercial se sustenta, né? Porque a nossa grande exportação são de produtos agrícolas e commodities em geral, só que a produção do agronegócio, dos grandes produtores rurais, não é a produção de alimentos, daquele alimento que vai, né, para nossas casas, né? O nosso alimento do dia a dia, né, o alimento que chega ali no prato, né, no jantar, no almoço, 70% desse alimento são dos pequenos e médios produtores rurais. Então, é necessário que o Brasil tenha uma política de incentivo a esses médios e pequenos produtores rurais. E não adianta só ficar falando do agronegócio, do grande agronegócio. É necessário retomar políticas de incentivo a pequenos e médios produtores rurais, né? Porque eles são a base de sustentabilidade da alimentação das pessoas, do alimento que realmente chega ao prato das pessoas. E se você investe aqui no pequeno e médio produtor, né, se você você faz com que ele produza mais, né, se você aumenta essa cadeia de pequenos e médios produtores, isso tende a baratear o pequeno, isso tende a baratear o alimento que chega na mesa das pessoas, né? Inclusive, assim, se fosse algo que eu penso que o PT e que os governos e os partidos e os aliados ali em torno do PT deveriam se colocar, é talvez até a eliminação total de impostos dos produtos da cesta básica, né, vendidos internamente. Se for para exportação, não, mas vendidos internamente. Dos produtos da cesta básica, aqueles óleo, arroz, feijão, né, para que esse alimento chegue muito mais barato. E isso pode ser recomposto, esses impostos, você tira o imposto dos produtos da cesta básica e aumenta o imposto de produtos de luxo, né? E você, então, pode baratear em muito, né, a alimentação do brasileiro, que precisa ter acesso a uma alimentação de qualidade e que possa ser comprada com o seu salário, né? Bom, depois segue, então, aí o discurso. Lula também vai falar de micros e pequenos empreendedores, e o Brasil que tem todo esse potencial criativo, então é bom que o novo governo olhe muito para o micro e pequeno empreendedor, porque é aí também que surge grande parte dos empregos. A grande parte dos empregos não surge nas grandes empresas, nas grandes fábricas, até porque hoje em dia, principalmente nas fábricas, quase tudo é automatizado, quase tudo é com robôs. Então, os empregos, né, que é tão necessário hoje no Brasil, vão surgir nas micros e pequenas empresas, né? Então, incentivar um micro e pequeno empreendedor é fundamental. E, mais uma vez, é aqui que a gente deveria ter
menos impostos, ou imposto quase zero, muito menos burocracia, né? E daí, então, você precisa cobrar mais impostos, você precisa manter impostos, vá lá, né, para as grandes empresas, mas o micro e pequeno empreendedor, ele deve ser muito incentivado, né, porque é aí que gera a maioria dos empregos para a maioria das pessoas, né? E, inclusive, é de se pensar, né, no incentivo de uma economia nos bairros, né, numa economia nas pequenas cidades, da geração de pequenas empresas, empreendedores nas cidades pequenas, para, para então que a gente então tenha uma pujança econômica muito maior, né? Eu vou até retomar alguns vídeos sobre isso, tá? Sobre essa questão do micro e pequeno empreendedor. Quando eu fiz o curso técnico em contabilidade, desde aquela época, eu fiz vários cursos de empreendedorismo, né, e essa é uma questão que eu gosto muito de tratar. E é muito interessante ver aí, né, o Lula, né, fazendo nesse discurso dele, justamente chamar essa atenção, né, para o micro e pequeno empreendedor. Aí o Lula continua o discurso falando sobre as políticas de combate à violência contra as mulheres, que são importantíssimas, e nós sabemos que no Brasil houve um corte, acho que quase 90% do dinheiro, né, dos recursos que iam para esse combate à violência contra as mulheres. No Brasil, um país onde essa violência é muito grande e ela precisa ser aplacada, né, você precisa ter recursos para combater a violência contra as mulheres. Lula vai falar do racismo, da discriminação, né, do preconceito, que são temas que nós não podemos escapar, né? Nós temos que combater o racismo existente no Brasil, inclusive o racismo estrutural, né, que é esse racismo que vem aí na própria, como já disse, estrutura da sociedade brasileira, que foi o último país do mundo, inclusive, a libertar os escravos. Então nós precisamos combater o racismo, o preconceito, a discriminação de todas as suas formas, para criarmos um país cada vez mais justo e democrático, né? E esse compromisso, né, que o governo Lula já estabelece aqui com o futuro governo Lula, né, com o combate ao racismo, preconceito e à discriminação, é um compromisso que precisamos realmente cobrar desse governo e de qualquer outro governo, porque não dá mais, né, gente, para a gente conviver com racismo, preconceito, discriminação, né? Nós estamos no século 21, né? A gente teria que já ter abandonado, né, esse tipo de comportamento, mas se ainda existem pessoas que têm esse tipo de comportamento, nós precisamos investir em mais educação, nós precisamos investir em mais formas de evitar, né, que ocorra racismo, preconceito e discriminação. Como o próprio Lula diz no discurso, né, abre aspas, um Brasil igualitário, cuja prioridade seja as pessoas que mais precisam. Então é exatamente isso que nós precisamos, investir naquelas pessoas que mais precisam e construir um Brasil mais igualitário para todos, mais democrático. E o Lula continua o discurso. Em determinado momento do discurso ele vai retomar a questão da bandeira nacional, né? A bandeira não pode ser o símbolo de um grupo, de um partido, nem de um determinado grupo político. A bandeira é um símbolo nacional, nós devemos ter orgulho do verde e amarelo e da bandeira do nosso país, e lembrar que a bandeira do Brasil é uma bandeira de todos, independente se você é liberal, se você é socialista, se você é de centro, de esquerda, ou se você não faz parte de nenhum grupo político, você fala assim, não, eu sou neutro, não me interesso, nem vou votar. A bandeira é sua, a bandeira é nossa, a bandeira é de todo mundo. O verde e amarelo é do Brasil e é de todos nós. Então é bom que o Lula lembre isso, é bom que esse seja o comportamento daqui para diante de todos nós, né, do Brasil, né? Que a gente tome a bandeira como algo nosso. E aí depois o Lula chega
a uma questão urgente, que ele mesmo disse isso, né, que é um compromisso urgente, que é o combate à fome. A fome foi eliminada no Brasil em determinado momento, né, do primeiro dos governos do Lula, e ela voltou agora, infringindo, afligindo milhões de pessoas. Assim, gente, fome, né? As pessoas não têm acesso à comida, isso não pode ocorrer, né? Assim, é necessário que todo mundo tenha comida, tenha as calorias, as proteínas necessárias para a sua vida diária. Nós não podemos, é incompreensível nós acharmos que pessoas não ter o que comer é algo normal. Nós não podemos normalizar isso. Nós não podemos normalizar esse tipo de coisa. Né? As pessoas terem o que comer é o direito mais básico que existe. Né? Não pode ser normal, não pode ser normal a gente viver num país onde tem pessoas que não têm o que comer, num país com tanto de terra que tem o Brasil, com tanta potencialidade de agricultura. Né? Não pode, não dá. Né? Então, Lula coloca esse como compromisso número 1 do governo. E tá certo. Né? As pessoas comerem é a primeira coisa. Quer dizer, assim, olha, é inconcebível as pessoas não terem um prato de comida. Você achar normal que existam pessoas que estão passando fome. A gente não pode normalizar isso de forma alguma. Né? Pessoas dormindo na rua, pessoas sem o que comer, pessoas catando osso, restos para poder se alimentar. Isso nunca pode ser normalizado. Nós nunca podemos ver isso como algo normal. E aí o Lula fala da retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Né? O Brasil também é um país onde falta muita moradia. Não dá também para que acharmos que isso seja normal, que as pessoas não tenham uma casa, né, sua. Então, retomar um grande programa de moradias é essencial no Brasil. Eu vou voltar a essa questão da moradia aqui no canal, até para discutir um livro do Boulos, que eu li há muito tempo, mas que tem dados interessantes, não está tão desatualizado assim, eu vou voltar a fazer uma discussão desse livro. É interessante para a gente discutir essa questão da casa, né, e de programas de inclusão, né, para tirar esses milhões de brasileiros da extrema pobreza, que passa por garantir alimentação, garantir casa própria, etc. É, e aí o Lula entra agora na parte mais política mesmo, política institucional, que é onde ele afirma que a necessidade do diálogo com o legislativo e o judiciário. Bom, gente, o que a nossa, existem vários tipos de democracia. Na Grécia Antiga, por exemplo, havia democracia direta, mas desde o século, mas nós somos uma democracia moderna, né? Uma democracia desde da independência dos Estados Unidos, desde os teóricos do século XVIII, que nós entendemos a democracia moderna, a democracia, alguns chamam de democracia burguesa, mas eu prefiro me referir como uma democracia liberal, como essa democracia em que que existe uma república e essa república é composta por 3 poderes. Esses 3 poderes é o executivo, né, que no caso seria o presidente da república e os seus ministros, aqueles que executam, o legislativo, que no Brasil a gente tem 2 casas, né, o Senado e a Câmara dos Deputados, e o judiciário, que aqui no Brasil a gente passou a conhecer muito agora pelo STF. Então esses poderes, eles se, eles se contrabalançam, né? São 3 poderes para que nenhum se sobressaia ao outro. Então, você aí tem 3 poderes, né? 33%, né? Para cada um, e eles vão se contrabalançando. E a gente viu nos últimos nos últimos tempos uma tentativa do poder de um dos poderes, né, o poder executivo, estar acima dos outros poderes, e inclusive, né, naquele livro Como Morrem as Democracias, os autores até mostram, né, que as democracias morrem justamente quando um dos poderes, né, consegue se sobressair aos outros 2.
Então, eliminar tanto a oposição do legislativo quanto eliminar a oposição no judiciário, geralmente via a controlar a Suprema Corte, né, ou no Brasil, a Suprema Corte no Brasil seria o STF, aumentando o número de ministros ali, aí tendo um controle sobre esses ministros. Então, esse livro que eu recomendo muito, né, Como Morrem as Democracias, ele mostra o que acontece com esse desnível de poder. Então, geralmente, isso acaba em governos autocráticos. Então, é necessário, no Brasil, que nós preservamos, né, a paridade aí entre os três poderes. Depois o Lula ainda continua nessa questão das instituições, né, e ele diz o seguinte, abre aspas, é ela quem? A Constituição, que estabelece os direitos e obrigações de cada poder, ou seja, poder legislativo, judiciário e executivo, e ele continua, abre aspas, de cada instituição, das Forças Armadas de cada um de nós. Então aqui ele coloca a questão das Forças Armadas, ou seja, as Forças Armadas, elas, quem é o supremo comandante das Forças Armadas? É o presidente, mas as Forças Armadas, como qualquer outra instituição, quem é o seu, digamos assim, o seu grande comandante, né, o seu comandante é a Constituição, é a legislação. As Forças Armadas têm que operar de acordo com a legislação, né? Elas são uma instituição nacional, não de governo, né? Governos passam, mas elas são uma instituição da nação, e por isso, né, elas devem ficar o mais afastado possível, por exemplo, de questões de política partidária, tá? E se estabelecer então como uma força de segurança, né, da nação em caso de guerra, né, com um país estrangeiro. E que esse é o papel das Forças Armadas, né? As Forças Armadas existem para quê? Para nos defender em caso de guerra com um país estrangeiro. E é isso daí, né? Então, é necessário que as Forças Armadas, né, cumpram o seu papel constitucional. Depois, o Lula continua o discurso falando da questão das conferências nacionais, que houve muito, né, na época do Lula e da Dilma, então da volta dessas conferências para discutir políticas públicas, educação, saúde, segurança, direito da mulher, igualdade racial, juventude. Porque, gente, apesar de a gente ter uma democracia representativa, você pode ter, sim, conferências, você pode ter algumas outras formas de você também ter a participação das pessoas, né, na democracia. Inclusive, isso fortalece a democracia. Ninguém está dizendo que hoje seria impossível uma democracia direta, né? Porque não dá para você votar em todas as leis, em todas as coisas que é necessário numa democracia, né? Nós não vivemos mais na Grécia, onde Atenas, para os padrões nossos hoje, seria uma cidade pequena, e era governada por democracia direta. Não dá mais para você governar por democracia direta, mas, né, você pode, em muitas ocasiões, ter essa democracia direta através de conferências, através de consultas às pessoas. E as conferências são uma ótima forma de fazer isso. É interessante que o Lula tenha isso no horizonte do seu governo, porque nós atraímos, né, cada vez mais pessoas para os compromissos democráticos quando elas podem participar realmente da democracia e não só eleger alguém a cada 4 anos. Aí o Lula fala da questão também do diálogo com os governadores e prefeitos, que é essencial, né? Inclusive, temos que pensar, né, no futuro aqui da nossa nação, como fazer essa questão da, do município, né? O município, ele acaba sendo o lugar em que as pessoas mais têm contato, né? Inclusive com o poder, e para que o município venha, né, a ter muito mais independência, muito mais acesso aos recursos do que tem hoje. Mas isso é outra questão inclusive teórica, que a gente chamada municipalismo. A gente pode retomar aqui no canal. Eu leio mais um trecho, né, do discurso do Lula. Em determinado momento ele diz o seguinte: não interessa o partido ao qual pertence o governo e o prefeito. Nosso compromisso será sempre com melhoria de vida da população de cada estado, de cada município desse país. Fecha aspas.
Gente, corretíssimo. Quer dizer, não importa quem votou, quem não votou no presidente eleito, não importa de que município, de que estado, o presidente, ele tem que governar para todos, né? Então aqui a gente já vê como, né, que o Lula tem essa questão do estadista, né? Quer dizer, que fica acima dessas mesquinhezas, né, partidárias, mas é que se pensa como um estadista, alguém preocupado com toda a população do Brasil. E é nessa toada que o Brasil, que ele vai citar a questão de um Brasil soberano. É essencial que venhamos a construir um Brasil cada vez mais soberano, quer dizer, um Brasil que apareça, né, internacionalmente como um parceiro e não como um subalterno, né? Então não dá para um governante, né, um presidente, ou bater continência para a bandeira de outro país, né? O Brasil precisa se apresentar como uma nação soberana. E aí ele lembra questões, né, dos seus governos anteriores que precisam ser retomadas, né? Como a questão da parceria do Brasil com os países africanos. Nós temos que lembrar que o Brasil, né, e a África, ambos estão aqui no Atlântico Sul. Metade da população brasileira é descendente de africanos, né? O Brasil tem tudo para se aproximar dos países africanos, né? E haver essa transferência de investimentos, cooperação, de trocas tecnológicas, né? E o Brasil se pensar como uma nação soberana, mas se pensar também como uma potência regional. Qual que é a região do Brasil? América do Sul e África. E o Brasil se pensar que como uma potência, né, e como parceiro desses países da América do Sul, né, e da África, e até porque boa parte dos países que falam língua portuguesa fora o Brasil estão na África, né, com exceção de Portugal, na Europa, e Timor-Leste, na Oceania, né, e todos os outros países que falam língua portuguesa estão na África. Então o Brasil tem ali, inclusive culturalmente, né, uma questão da língua, né, um lugar próprio para o Brasil se aproximar, né, que são os países africanos de língua portuguesa, mas também outros países como a Namíbia, a África do Sul, criando parcerias, trocando tecnologias, vendendo produtos brasileiros, né? Porque ali é que está um grande mercado, por exemplo, para os produtos industriais do Brasil, onde o Brasil pode ali vender, estabelecer parcerias, né? Você está vendo ali a China fazendo muitas coisas na África, né, investindo muito na África e o Brasil de fora, tá? Porque se criou a lenda que quando um país como o Brasil investe fora, é porque está levando o nosso dinheiro para lá, quando é totalmente o contrário, né? Se fosse assim, os Estados Unidos e multinacionais não investiam no mundo inteiro, quer dizer, você investe, mas o dinheiro que você investe, geralmente ele vem com um retorno muito maior do que aquele que você investiu, quer dizer, isso é o básico do capitalismo, né? Você investir em outro país é a essência do capitalismo, você investe, cria cooperação, transferência tecnológica, e tudo isso gera muito mais lucro a longo prazo do que aquilo que você investiu inicialmente, né? Isso é a essência do capitalismo, e é inacreditável que as pessoas não consigam compreender isso, né? É inacreditável que as pessoas acham que quando um país como o Brasil, uma empresa brasileira vai para a África ou para outro país da América Latina investir lá, é porque o Brasil está dando dinheiro, é porque isso é uma perda e não um lucro, né? Se fosse assim, empresas americanas não viriam para o Brasil, nem empresas europeias, não existiria multinacionais, tá? Não existiria investimento dos Estados Unidos, de outros países, em vários países do mundo, e existe por quê? Porque é lucrativo, né? Mas infelizmente nós chegamos a uma época que a gente tem que explicar aquilo que é primário, inclusive primário do próprio capitalismo. E aí o Lula continua a questão da integração da América do Sul, que também é importantíssimo. Como eu disse, então o Brasil está aqui cercado, né? O Brasil faz parte da América do Sul, nós precisamos criar, né? Fortalecer os organismos internacionais da América do Sul, como o Mercosul, inclusive eu acho que já passou da hora do Mercosul ser expandido, né?
talvez até se fundir com a comunidade andina e você criar um grande mercado comum na América do Sul como um todo, talvez depois até expandir para outros países, mas principalmente na América do Sul, né? E aprofundar esse mercado comum que é tão importante para o Brasil. E aí o Lula cita a Unasul, que infelizmente foi praticamente extinguida, né, nesses últimos 4 anos, mas que pode ser retomada, e outro organismo internacional importantíssimo atualmente, que é o BRICS, que é aquele organismo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que é importantíssimo, porque são as grandes potências emergentes, e que parece que até agora há a proposta de criar os BRICS+, talvez a Argentina vai entrar para os BRICS, a Indonésia, talvez futuramente até a Turquia, o Irã já foi discutido, quer dizer, você reúne todas as potências que têm crescido aí no mundo, né, em torno dessa sigla aí dos BRICS, que talvez mude, né, conforme vão entrando novos países, ou se cria uma outra sigla aí mais, digamos que não precisa ser só as iniciais dos países, caso aumente muitos países, senão vai ficar uma palavra inexistente, enorme, e que você pode criar aí um super-organismo internacional com empréstimos, com trocas tecnológicas, com acordos comerciais que vão beneficiar todos esses países que são potências emergentes. E nós sabemos que o futuro, né, as duas grandes potências econômicas do futuro será justamente a Índia e a China. Por isso é importante que o Brasil mantenha boas relações comerciais com esses países. E aí o Lula fala dessa questão de reconquistar a credibilidade internacional brasileira, que realmente é muito importante que isso venha a acontecer. Mas ele segue o discurso e toma uma questão que eu considero uma das mais importantes hoje para o Brasil, que é reindustrializar o Brasil. O Brasil hoje é um país que está se desindustrializando. Gente, olha o tamanho do Brasil e a população do Brasil, né? Mais de 200 milhões de pessoas. Não dá para um país desindustrializado sustentar uma população desse tamanho, ter emprego para todo mundo. O Brasil não pode ser só um exportador de commodities. O Brasil precisa se reindustrializar, né? Isso tem que ser uma prioridade, seja pelo Lula, pelo próximo governo Lula, e nos governos vindouros. Reindustrializar o Brasil é uma questão de sobrevivência do país. E, ao mesmo tempo, como o próprio Lula afirma no discurso, é investir na economia verde e digital, né? Até porque o Brasil precisa ser um país que também exporte conhecimento. Né? Exportar conhecimento e não apenas exportar commodities, exportar gêneros alimentícios. O Brasil precisa também exportar conhecimento, porque é aí que estão os maiores valores agregados, no conhecimento. Aí o Lula continua o discurso colocando outro ponto que eu considero um dos pontos também de grande importância hoje para o Brasil, que é a questão do Conselho de Segurança da ONU. Já está mais do que na hora de haver uma pressão para que esse conselho se torne mais plural e não fique apenas com as 5 nações, grandes nações nucleares, né, que é a Rússia, os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a China, mas que venha a ser ali convidado para participar outros países, desde países como a Alemanha na Europa, o Japão, né, e a Índia, mas também países como o Brasil, a África do Sul, para que haja uma representatividade maior, né, do Brasil dentro ali da ONU e da própria ONU no mundo inteiro, tendo mais países como membros do Conselho de Segurança. Logo em seguida, o Lula vai chamar atenção para a luta contra a crise climática, que é de suma importância. Nós não podemos destruir a floresta amazônica. Você consegue, né, aproveitar o bioma da floresta e, ao mesmo tempo, gerar ali muito emprego, gerar ali muito desenvolvimento sem destruir o bioma.
tá? E aí o Lula coloca como objetivo o desmatamento zero. Nós precisamos chegar a esse objetivo, não podemos queimar a floresta. E é nessa toada que que o Lula vai falar também dos direitos dos povos indígenas. Inclusive, há uma especulação, eu mesmo fiz um Twitter sobre isso, a questão de você ter um ministério dos povos originários, que seria, no caso do Brasil, povos indígenas. Isso é de suma importância. Nós precisamos respeitar os direitos dos povos indígenas, né? Eu lembro que nesse Twitter eu comento a partir de um tweet de um amigo filósofo, que o Daniel Munduruku, né, que é um escritor, também um filósofo, fez doutorado em filosofia, seria um ministro perfeito para isso, né? Porque é um indígena, e seria um indígena como ministro. Tá? Então, realmente, o Brasil precisa dar esse passo, né? Esse passo demonstraria, assim como o Brasil está seguindo aquilo que é de mais inovador na política mundial, que é o reconhecimento dos povos originários de seu direito. E aí, já chegando ao final do discurso, o Lula fala que vai, abre aspas, né, precisar de todos os partidos políticos, trabalhadores, empresários, parlamentares, governadores, prefeitos, gente de todas as religiões, brasileiros e brasileiras que sonham com um Brasil mais desenvolvido, mais justo e mais fraterno. Então, realmente, né, o Lula chama todo mundo para essa grande coligação, e ele está certo em fazer isso. Nos problemas que nós vamos ter no Brasil agora, no futuro, nesses próximos anos, serão tão grandes que só uma mobilização completa do povo brasileiro vai possibilitar que nós venhamos a resolver esses problemas, né? Inclusive, eu gravo esse vídeo hoje porque aqui no canal nós vamos tratar disso, porque aqui no canal, tá, nós também estaremos, né, nessa mobilização para resolver todos esses grandes problemas complexos que o Brasil tem, né? Entre outras coisas, né, estudando esses problemas. Então, eu vou sempre que possível gravar vídeos sobre esses grandes problemas para que a gente possa, então, estudar esses problemas e venhamos a participar realmente efetivamente na construção de um Brasil melhor, né? E esse discurso do Lula, que eu encerro aqui, né, a apresentação dele, é o discurso de um político? É o discurso de um homem do povo? Mas é sobretudo o discurso de um estadista, tá? De uma pessoa preocupada, tá, com o futuro do seu país e do seu povo. É disso que nós precisamos agora. Nós precisamos de um presidente, né, que olhe para todos, né, para todo o povo brasileiro, e que olhe para o destino dessa nação, que precisa, tá, muito, muito de um grande líder, de um grande estadista, pois nós estamos num mundo muito complexo, nós teremos desafios é, de, de ordem, assim, de uma complexidade que nunca houve na história da humanidade no futuro, né? Crise ambiental, o desenvolvimento de inteligências artificiais, a possibilidade cada vez maior aí de um conflito que se estenda ali na Europa, vem até se transformar num conflito nuclear, com problemas que já são muito antigos e que também precisam ser resolvidos de imediato, como a fome, a grande desigualdade, lugares com seca, e para isso tudo nós precisamos de um estadista, né, uma pessoa capaz de conversar e que respeite a democracia e suas instituições, né? Pois nós precisamos fazer tudo o que é necessário, mas precisamos fazer dentro da lei, da Constituição, e de forma democrática, pois esse valor, né, o valor da democracia nunca deve ser perdido, né? Nós não podemos mais viver numa sociedade autocrata, tá? A defesa da democracia é muito importante. A eleição do Lula representa isso, né? Todas as forças democráticas do Brasil se alinharem em torno dele, né, para evitar uma futura autocratização da sociedade. Então é isso, pessoal. Eu queria só tomar alguns pontos desse documento, né? Eu vou, sempre que possível, gravar sobre discursos, livros, cartas, etc., né, que tenham a ver com questões políticas. Já está aqui, eu estou gravando, já está bem
já está com um bom avançar do horário, né? Eu preciso acordar amanhã cedo para trabalhar, mas eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Vai ter bastante novidade aqui no canal e também no canal do Frontcast. Vai lá, segue a gente tanto aqui, né, no canal do Filósofo, mas também ali no canal, né, do Frontcast, que é o canal que eu faço com o Victor Hugo, que a gente trata de questões geopolíticas e militares. Ok? Então, uma boa noite para todos. Tá? Comentem o vídeo, nos ajudem a divulgar o canal. Nós vamos retomar agora com muito mais frequência vídeos sobre questões políticas, tá? Pois nós precisamos trabalhar pelo bem do nosso país, pelo bem do nosso povo e pela soberania, né, da nossa nação. E construir uma grande nação, não para uma parte da sociedade, não para um determinado grupo, mas uma grande nação para todos, né? Todos os brasileiros. Né? Uma nação que cuide de todo mundo, de todos nós. Tá? Então, até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos. Fiquem com Deus e até. Vamos ver aqui. Concluir gravação.